Está no ar programa Globalizando. Apresentação, Mário Tito Almeida e alunos de Relações Internacionais da UNAMA. Para você que está ligado na Rádio UNAMA FM, Globalizando no ar para você. Nós estamos iniciando o programa Globalizando, que é uma produção do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Estamos quase entrando no ano 10 do programa Globalizando e é muito bom saber que você conecta-se com a gente, levando temas internacionais e suas reverberações nacionais e regionais. E olha só, é um programa recheado de muita informação para você. Muito obrigado pela preferência de sintonia. Eu sou o professor Mário Tito Almeida e eu quero logo apresentar a equipe que vai fazer o programa comigo hoje, a começar com Agatha Abreu. Tudo bem, Agatha? Tudo bem, professor. Bom dia, ouvinte do programa Globalizando. Queria desejar boas-vindas também para o professor Will, que está aqui com nós. E eu queria aproveitar para mandar um abraço para o Sérgio Moraes, lá do Facebook. Legal, Agatha. Olha, quero também dar as boas-vindas para a acadêmica do 8º semestre, líder da equipe de mídias, Cauene Biapina. Bom dia, professor. Bom dia a todo mundo que está acompanhando. É sempre um prazer estar aqui no programa. Queria dar as boas-vindas também para o nosso convidado Will. E aproveitar para mandar um abraço para a Ivana Oliveira, que curte a gente lá no Twitter. Grande professora Ivana com a gente. E eu quero também dar as boas-vindas para Victor Calderaro. Tudo bem, Vitor? Tudo bem, professor? Muito bom dia, professor Will. É um prazer estar aqui. E eu quero mandar um abraço para a nossa seguidora do Instagram, Edna Azevedo. Olha, eu quero dizer para você que você pode interagir com a gente. A Stephanie está ali na equipe de mídias preparada para atender você com a sua participação no Twitter, no Instagram, no YouTube, em todas as nossas plataformas. O programa de hoje está simplesmente sensacional. Nós vamos tratar sobre o futuro da tecnologia das comunicações no mundo, uma temática não só atual, como necessária de ser discutida. Vivemos em um mundo altamente tecnológico, como é que ficam as comunicações nesse momento. E como convidado nós temos o professor Will Teixeira, doutor em Comunicação, Linguagens e Cultura pela UNAMA, mestre em Ciências Sociais, área de concentração em Sociologia pela Universidade Federal do Pará. Ele é especialista em Artes Visuais, Cultura e Criação pelo SENAC do Rio de Janeiro. Tem pós-graduação em Aperfeiçoamento para a Sustentabilidade e Responsabilidade Social pela Fundação Dom Cabral de Minas Gerais. Também é bacharel em Comunicação aqui pela UNAMA, jornalista profissional, docente de graduação da FAPEM e da FAPAM, docente dos cursos de graduação em jornalismo lá na FEAPA e é pesquisador do Grupo de Pesquisa, Comunicação, Linguagem, Discursos e Memórias na Amazônia da UFPA, bem como é integrante do Grupo de Pesquisa Interfaces do Texto Amazônico da UNAMA. Professor Will, que prazer lhe receber aqui. Muito obrigado, bom dia ouvinte da Rádio UNAMA. É uma satisfação muito grande estar aqui de volta, professor Mário Tito. Obrigado pelo convite. Deixa eu cumprimentar aqui também a Agatha, a Cauene e o Vitor, que está aqui conosco. Ouvinte, vou fazer aqui um registro, né? Esse dial 105.5, e para quem acompanha a gente pela internet é muito importante para mim. Eu estive aqui na Rádio UNAMA em 2008, 2009 como estagiário, e é uma satisfação estar aqui de novo na universidade em que eu pude fazer minha graduação e o doutorado. E a ideia é que a gente possa compartilhar aqui ideias, fazer um espaço de debate para a gente visualizar como é que está esse cenário da comunicação hoje. Globalizando. Fique por dentro. A teoria da democracia cibercultural fala sobre a relação da sociedade com a profunda dependência das tecnologias digitais e com a valorização exacerbada das tecnologias de informação, o que dinamiza as relações sociais. Quem não tem esse acesso a essas tecnologias sofre de chamada dromo-inaptidão, ou seja, uma forte assimetria entre aqueles que possuem controle sobre o capital de acesso, que são os dromo-aptos, e os que não têm, que são os dromo-inaptos. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos conversando hoje com o professor Will Teixeira, que também é jornalista, doutor em Comunicação, Linguagem e Cultura pela UNAMA, também professor em várias faculdades de Belém. Professor Will, a Cauene falou de dromo-aptidão e dromo-inaptidão, ou seja, aqueles que têm acesso a esses dados. É a grande diferença social do mundo hoje, né? Quando a gente pensa na atualidade de hoje, nesse fenômeno que a gente está vivendo, a tecnologia ela está permeada no nosso dia a dia e se pensar em tecnologia, a gente precisa pensar também em acesso e conectividade. São materiais, são suportes. A sociedade está hoje saturada desse tipo de materiais, de suportes, em que eles
acabam mediando nossas relações, e não são só relações sociais, interpessoais, são relações políticas, econômicas. Então a gente pensa hoje numa ideia de uma sociedade interconectada e que essa tecnologia não tem mais como retroceder. Nós temos que verificar o que vai ser daqui para frente, de que forma a gente vai lidar com isso. E tem a pergunta da Margarete Alves no Instagram. Margarete, muito obrigado, viu? Aliás, esse Instagram, qual é, Cauene, Instagram? @Programa Globalizando. Isso, ela pergunta o seguinte: qual a importância da tecnologia de comunicação no mundo? Uma pergunta bem ampla e complexa, né? Mas assim, o que a gente precisa pensar? Se o programa, né, que a gente está aqui dialogando é globalizando, essa globalização, né, essa interação, essa integração econômica, política, cultural e, sobretudo, comunicacional, que as redes de comunicação, elas possibilitaram ao mundo, então tornaram cada vez mais rápidas e eficientes esses processos de acesso e esses processos de conectividade. Então, pensar em redes de comunicação e tecnologias de comunicação é pensar no desenvolvimento de um comércio, por exemplo, não só local, mas internacional, um comércio integrado. Isso é importante da gente pensar. Pensar no crescimento, por exemplo, da circulação de bens, que acelera muito, e aí a pandemia demonstrou isso de forma muito evidente nesse momento que a gente está passando, em que esse marketplace, a internet, proporcionou uma circulação de capital absurda, né? A comunicação em massa que se remodelou dentro desse período, né? Por veículos novos, né? Por veículos novos, pela convergência, então tudo isso é importante. E outra, uma transformação da paisagem como um todo, né? Que vai incorporando essas redes de comunicação. Então, é necessário pensar isso e pensar isso de uma forma ampla, né? E das repercussões disso. Eu acho que é sempre importante. Então, não é só em termos de mídia, de plataforma, de site, mas pensar em repercussão política, repercussão econômica e geopolítica. Isso mexe claramente, né, Cauene? Falar que pessoas e grupos políticos acabam acessando o poder pela utilização dessas indústrias de massa, né, de tecnologia. Sim, sim. Inclusive, professor, se você puder explicar um pouquinho a etimologia da palavra democracia cibercultural. Ela está muito ligada com a ideia dessa amplitude do momento da cibercultura, né? Justamente desse espaço, vamos colocar assim de modo bem didático, dessa cultura voltada para o uso dessas tecnologias e do uso exacerbado dessa tecnologia no nosso dia a dia. Então, pensar nessa expansão tecnológica, não no sentido, por exemplo, somente de equipamentos de computadores, mas, por exemplo, de celular, tablet, né? O tempo atrás, MP3, enfim, todos esses suportes, esses materiais que nós temos acesso, né, em mãos, tudo isso possibilitou. E não somente nisso, né, pensar nesse ambiente da cibercultura, né, em que a gente está imerso, que é o da conexão, por exemplo, a própria rádio. Agora a gente está nesse ambiente da cibercultura quando a gente está nas ondas da internet. Então a rádio lá tem o seu dial, tem a sua transmissão FM, mas também tem online. Então é pensar nesse acesso e nessa expansão dessa tecnologia, no que isso vai repercutir no dia a dia de cada um e que repercute, né? Vendas pelo aplicativo de mensagem instantânea, vendas, por exemplo, por redes sociais, remodelação dos próprios aplicativos de mensagem espontânea, se a gente pensar no WhatsApp, no Telegram, né? As formas de visualização disso. Então, isso vai acompanhando todo esse processo que a gente está dentro de uma sociedade, né? Dessa democracia. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Hoje nós estamos conversando com o professor Will Teixeira, falando sobre o futuro da tecnologia das comunicações no mundo. O professor Will, além de ser doutor em comunicação pela UNAMA, é mestre em ciências sociais pela UFPA e tem especialização em artes visuais, cultura e criação pelo Senac do Rio de Janeiro. Professor Will, tem uma pergunta que eu acho bem legal aqui, do Mário Hermes, nosso xará, né, Mário Melo? Ele, no Instagram, ele diz o seguinte: qual a ligação entre o poder e o domínio das tecnologias de comunicação? Que pergunta, hein, Mário? No mínimo curiosa, mas assim, se a gente pensar hoje no fenômeno da internet, o que a internet possibilitou, né? Não gosto de trabalhar com a ideia de provocou, porque parece que tem ali até um efeito negativo, mas no que ela possibilitou? Nas suas repercussões, nas redes sociais digitais e no que está acontecendo. Eu vou aqui me utilizar de uma palavra que eu achei bastante interessante do Instituto Palavra Aberta, é que engajamento é poder, né? Então, eu acho que é a pegada, é o tom do momento isso, mas por que engajamento, né?
consequentemente eu estou falando de rede social digital, né? A gente está falando ali das principais plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, e a repercussão que isso causa, né? Por exemplo, quantidade de curtidas, quantidade de comentários e, sobretudo, quantidade de seguidores. Então, não tem como pensar nessa ideia de hoje, dessa internet, desse momento em que a gente está vivendo, se não pensar nesse engajamento. É claro que esse engajamento, ele é resultado ali de muita informação que está circulando, e eu acho que é interessante da gente tocar nesse ponto. E essa muita informação hoje, né, a gente chega até ao que alguns autores estão tratando de uma era da desinformação, porque a gente está ali sendo bombardeado a todo momento, em tudo quanto é lugar, de tudo quanto é a plataforma, seja física ou seja virtual, e também de conhecimento, né? Porque a gente não pode, né, colocar tudo no mesmo balde, digamos assim. Precisamos separar as coisas. Então, tem informação boa, tem informação de qualidade, mas tem muita informação também errada, equivocada, tem desinformação. Will, tem uma questão séria que é a questão do poder financeiro pelo meio, né? Porque as grandes empresas produtoras de conteúdo muitas vezes são financiadas fortemente. E mesmo também eu, para fazer um engajamento mais forte, eu preciso até impulsionar de maneira financeira também, né? Quando o senhor fala dessa situação, me vem à cabeça algoritmo. Não tem como pensar nas redes sociais digitais como nessas empresas de monetização, vamos colocar assim, né, em que eu preciso investir certo capital para poder alcançar isso no meu público-alvo, né? Se a gente pensar nessa trajetória de eleições que estão tendo e na próxima que virá, né, pensar lá Donald Trump e Hillary, pensar eleições do Brasil que ocorreram, né, há quase 4 anos, e as próximas, a gente vai ter um cenário aí muito mediado por isso. E aí a importância do eleitor, a importância do processo democrático, ele se fazer cada vez mais com informação correta, de qualidade e checada. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos hoje com o professor Will Teixeira. Ele é docente na FAPAM, na FAPEM, trabalha também na FEAPA e é integrante do grupo de pesquisa Interfaces do Texto Amazônico da UNAMA. Professor Will, uma pergunta legal do Instagram do Rodrigo Mota. Obrigado, Rodrigo. Quais são as consequências de dromoaptidão no mundo extremamente digital? A gente fala muito, né, Rodrigo, em exclusão digital. E aí, eu vou me basear aqui no último relatório, um relatório mais recente, na realidade, de Estado da Banda Larga, de 2019, que foi um relatório feito com representantes das empresas de tecnologia e a ONU. E o que vem nos 3 primeiros locais, né? Mensagens instantâneas, redes sociais e fazer ligação pela internet. Então, a gente fala tanto internet e vive internet, a gente pode pensar que não tem os problemas de acesso e conectividade. Temos problemas de acesso e conectividade, né? E que repercussão essa exclusão digital ela causa? E comunicabilidade e isolamento, eu acho que é um ponto interessante. A pandemia ela acabou trazendo isso à tona dentro desse cenário, e aí causa barreira de estudos, barreira ao conhecimento. No Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef divulgou vários relatórios com relação a isso, e dessa discrepância que ficou o acesso ao ensino. Então, isso seria um processo muito latente. Quando a gente bate numa questão educacional, a gente bate ali também em indicadores de desenvolvimento da sociedade que não estão somente atrelados a questões sociais, né? Acentuação de diferenças, então isso é muito importante. A gente está falando de uma rádio na Amazônia, né? Uma rádio que tem um som da Amazônia. Isso. E a Amazônia, ainda assim, ainda tem esses pontos que a gente não consegue ter esse acesso, essa conectividade de modo efetivo. Pontos cegos, né? Pontos Exatamente. Cegos. Então, isso acaba demonstrando esses aspectos desse momento dessa exclusão digital, né? E é também uma discriminação de gênero, né? Uma discriminação sexual nesse momento, porque isso prejudica. A gente sabe, tem vários estudos, inclusive estudos da ONU, que mostram essas disparidades de acesso e conectividade entre homens e mulheres. Muito legal. E, Vitor, inclusive, você é do sul do Pará, por exemplo, né? Hoje você pode alcançar as pessoas lá da tua cidade através das redes. E quanto mais acesso, melhor a comunicação, né? Sim, professor. A gente vê um aumento aí muito grande, né, das pessoas que têm acesso a um smartphone hoje em dia. É uma coisa realmente que está presente no sudeste do Pará, nos interiores, assim, que eu vejo. Mas ainda assim a gente ainda vê uma disparidade econômica muito forte, que, enfim, prejudica tanto socioeconomicamente quanto culturalmente certas localidades do Pará. Muito bem, olha, nós estamos conversando aqui na Rádio UNAMA FM 105.5, o programa Globalizando, projeto de extensão do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Globalizando nas ruas.
O programa Globalizando não para em momento algum e nós temos nossos produtores pelas ruas de Belém, não, pelas cidades do estado do Pará. Deixa eu dar bom dia para Ana Mel. Tudo bem, Ana Mel? Bom dia, professor. Tudo bem? Sim. Bom dia a todos os ouvintes do programa Globalizando. A externa de hoje, ela tá bem legal, porque a gente já tá em clima natalino, a gente já tá com aquela energia bem família, Isso. União. Por isso, o entrevistado de hoje é o meu pai, Ivan Grimati. Você está em Tailândia, né? Isso. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, pessoal do Globalizando. Bom dia, ouvintes da Rádio Nama. Eu sou o pai da Mel, Ivan Grimati, como ela falou. E estamos realmente, como todas as famílias brasileiras, né, em clima de Natal, se programando para fazer uma grande ceia, esperando alguns familiares que vêm de outras cidades. Estamos todos animados e acredito que vai ser uma grande festa. Então, pai, conta um pouquinho mais pra gente como que tá sendo aí os nossos preparativos pro Natal desse ano. Pois é, pessoal, estamos aqui com muito otimismo, né? E nós sabemos que estamos passando ainda por um momento delicado diante dessa pandemia e nós achamos assim que realmente as famílias vão estar mais unidas, vão estar realmente só em família nos seus lares, ceando e com expectativas boas para o próximo ano. Isso aí. Mais uma pergunta, pai. Como o nosso ano já está findando, eu queria saber quais são as expectativas do senhor para o ano de 2022. Para o ano de 2022, nós sabemos que vai ser um ano de muito movimento no meio político, vamos decidir os nossos próximos governantes, nosso próximo presidente, e aqui estamos assim com expectativa boa que os eleitores do Brasil possam escolher uma pessoa que realmente nos represente. Estamos também com uma expectativa muito boa em relação ao fim dessa pandemia, que eu acho que é o anseio de grande parte do povo brasileiro e do mundo. E nós que somos do comércio, né, Mel, tu sabe que a gente tem comércio varejista aqui, nós achamos que também vai aquecer um pouco do mercado e estamos com esse otimismo todo. Isso aí, pai. Muito obrigada pela sua entrevista. Pessoal, esse foi o meu pai, Ivan Grimati. Ele conversou um pouquinho com a gente sobre os nossos preparativos para o Natal deste ano e as expectativas para o próximo ano, que estão bem altas. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Fique com Deus. Tchau, tchau. Com você, professor. Legal, Ana Mel, sensacional, emocionante a sua entrevista com seu pai, o seu Ivan Grimati. A gente fica muito feliz de poder estar chegando lá em Tailândia, já chegando cada vez mais longe. Muito bom saber que você está conosco. Muito obrigado pela participação. Globalizando. Fique por dentro. O desenvolvimento de tecnologias para o aumento da velocidade da internet são essenciais para avanços nas redes de comunicação e na aplicação do conceito de cidades inteligentes. Conforme avançam os estudos para uma internet mais rápida, avançam também as tecnologias que contribuem com a sociedade, como, por exemplo, na realização de cirurgias remotas. E a necessidade de ter acesso a essas tecnologias pode gerar conflitos, como é o caso da disputa entre os Estados Unidos e a China pelo 5G. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos com o professor Will. Eu queria lhe fazer uma pergunta, professor Will, que diz respeito àquilo que a Agatha acabou de apresentar para a gente. Vivemos numa sociedade da informação que não necessariamente é uma sociedade do conhecimento. Exatamente. Eu até vou um pouquinho mais além. Eu acho que a gente já passou da informação, passou do conhecimento, agora a gente está numa era de vigilância, né? Numa sociedade de vigilância, de capitalismo de vigilância. Como a Shoshana Zuboff, a professora de americana, britânica, melhor dizendo, ela vai colocar pra gente no livro dela, né? Então, de alguma forma, estamos todos monitorados, estamos todos sendo vigiados pelas redes sociais, né? O que eu curto, o que eu posto, o que eu comento, geram indicadores, geram dados de preferências, de gostos, de desejos, de hábitos, e que acaba que a gente tá ali toda hora monitorado. Então, se eu falo aqui em passagem de avião final do ano, né? Daqui a uma hora lá na minha rede social digital começam a vir várias ofertas e não é à toa que isso acontece, né? Essas tecnologias, elas proporcionam esses espaços pra gente. Verdade. Olha, o Globalizando, ele é muito dinâmico. A fala do professor Will é muito interessante, porque já tem gente querendo falar com a gente agora, ao vivo, aqui na Rádio Nama. Queria dar bom dia pra Rebeca Brito. Tudo bem, Rebeca? Bom dia, tudo bem? Tudo. Bom dia a todos do programa Globalizando. Eu me chamo Rebeca Brito e sou acadêmica do segundo semestre de Relações Internacionais da UNAMA. E eu tenho uma pergunta.
Pois não, fique à vontade. Tá bom, obrigada. Como se dá a disputa entre as empresas estadunidenses e chinesas pelo domínio do mercado de comunicação e tecnologias e como isso afeta outros países? Rebeca, obrigado pela sua pergunta. Eu vou embarcar aqui no comentário da Agatha, que ela tocou num ponto que é o 5G. Todo mundo está falando, teve leilão na Anatel, isso no mês passado, e foi cenário de uma briga lá entre os Estados Unidos e a China. O que a gente precisa visualizar, né? Por exemplo, se a gente pensar em tecnologia, as novas televisões que estão no mercado, elas estão com a bandeira de 4K, né? Então, acho que é importante para o ouvinte entender que o 5G ele vai possibilitar, por exemplo, eu fazer download, né? Baixar um vídeo, por exemplo, algum material audiovisual em questão de minutos, que hoje tem uma certa demora. Mas o que a gente observa hoje? Justamente esse 5G, ele está usando hoje uma estrutura de 4G, mas a gente não tem de fato esse 5G, e eu acho que a gente ainda vai demorar um pouquinho para ter acesso, né? Principalmente levando em consideração que a gente tem, né? Até porque o leilão ele envolveu várias faixas e lotes e por aí vai. Mas vamos ao cerne, o que interessa, né? A briga dos Estados Unidos com a China. Qual é a situação toda? Dados, né? A questão toda é que já há uma tensão política, econômica, geopolítica há muito tempo entre os dois mercados, né, os dois grandes mercados, e aí polos vão se formando em cima disso. Então Estados Unidos, França, Itália, Austrália, eles acabam ali embarcando na versão americana, mas é por conta de quê? De empresas que vão justamente entrar, fornecer, né, essa nova tecnologia. De que forma vai fazer isso? Então há acusações de ambos os lados, né? A China dizendo que os Estados Unidos vai pegar dados e que a China vai roubar esses dados. Então há uma ligação aí entre essas situações, mas a gente precisa entender que o que está por trás dessa história toda, e que eu acho que é o tom importante, né? Esse fluxo de dados, esse fluxo de informação. Mas informação de quem? Nossa, e isso daí é que a gente precisa observar, porque tudo que eu faço dentro da minha rede social digital, de qualquer plataforma digital, eu estou ali com troca de dados informacionais. Então não são só dados móveis, não é só navegabilidade, acesso e conectividade. Ali tem informação. Então, a possibilidade de monitoramento desses dados, seja por Estados Unidos ou por China, né, tá ali no cerne dessa discussão, e que isso nos afeta, porque o 5G tá vindo e vai ficar. Isso não tem outra saída. Rebeca, quero lhe agradecer muitíssimo pela sua participação no Globalizando, viu? Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. E estamos conversando hoje com o professor Will Teixeira. Ele é jornalista profissional, é docente, bacharel em comunicação pela UNAMA, doutor em comunicação pela UNAMA também. Professor Will, uma pergunta interessantíssima da Laura Alves no Facebook. Laura, muito obrigado. Ela diz o seguinte: com o acelerado avanço das tecnologias, quais são as perspectivas de futuro para as relações internacionais e interpessoais neste contexto? Bem ampla pergunta, né? Mas assim, o que eu acho que a gente pode trazer aqui, que o ponto fundamental é que nesse mundo globalizado as redes de comunicação são importantes, mas elas não garantem, digamos, mudança socioespacial. Isso que é interessante. Alguns autores vão tratar da ideia de que a internet hoje ela é uma encruzilhada, né? Por quê? Se reconhece o crescimento das demandas, da necessidade de uso, dos desafios, mas também isso aumenta risco, isso também aumenta ali a responsabilidade de políticas e regulamentações específicas, né? Quando a gente está falando de dados, me vem à cabeça Marco Civil da Internet e outras legislações pertinentes. Então, abordar esse formato de negócio, essas iniciativas industriais voltadas para esses efeitos até então não intencionais, eu acho que aí é um ponto que a gente precisa ter de alerta, porque estão tendo efeitos, estão tendo repercussões, e isso está tendo impacto na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, é interessante observar isso, que desenvolver algo disponível, acessível, né, relevante, que é barato, mas também isso vai ter um outro lado da moeda. Então, ter essa percepção que não é somente um investimento de custo, mas também é ali um olhar que se necessita no
no sentido sociopolítico e econômico de todos nós, porque nós estamos imersos, envolvidos nisso. A gente não pode se excluir e dizer que o problema está no outro, ou então o problema ele é do Estado. É um problema nosso, um problema de sociedade. Alguns autores, professor, dizem que a internet muitas vezes aproxima os distantes e afasta os próximos, como se rompesse aquela relação mais próxima. A pandemia acabou de alguma forma acrescentando isso, né? Esse contato físico, ele fica ali misturado, e aí acaba que, né, não tem ali barreiras muito certas, né? E aqui o que a gente observa, né? Eu estive mais próximo na pandemia, mas eu não estive próximo fisicamente, eu estive próximo virtualmente, né? Então acaba que isso demonstra essa mistura que a gente tem hoje, essas ideias fragmentadas em que físico e virtual eles estão convivendo nesse mesmo espaço, mas o virtual está tendo muito impacto nesse físico, nesse real. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Hoje nós estamos conversando sobre o futuro da tecnologia nas comunicações no mundo, toda essa questão da internet, redes sociais e todo o aparato tecnológico comunicacional que nós estamos vivendo no século XXI. Estamos conversando com o professor Will Teixeira. Ele é jornalista profissional, docente na FAPAM, na FAPEM, também na FEAPA, é formado aqui pela UNAMA, seja na graduação quanto doutorado em comunicação. Professor Will, tem a pergunta do Ivan Moraes. Ivan, muito obrigado. Ele fala lá pelo Instagram que o endereço é... @Programa Globalizando. Pois é, ele pergunta como é o acesso à tecnologia de comunicação em países subdesenvolvidos. Bem, não deixa de ser jornalista sendo professor, né? Então, vou trazer dados, que eu acho que com dados a gente tem indicadores, né? A gente tem elementos para a gente poder dialogar. Vou trazer o recente relatório social mundial de 2020, que vai mostrar esse impacto do desenvolvimento, ou melhor dizendo, da desigualdade econômica que tem gerado a tecnologia da informação e da comunicação em países desenvolvidos e em desenvolvimento, né? Ou subdesenvolvidos. Mas o que esse diagnóstico da União Internacional de Telecomunicações vai mostrar para a gente é essa disparidade, né? E desse alto custo que se tem para esse acesso. Então, por exemplo, nos países desenvolvidos, a gente consegue ter ali regiões de acesso e conectividade muito mais expressivos, com custos até baixos, diferentemente quando a gente observa esse cenário de países subdesenvolvidos, né, ou dos países em desenvolvimento, em que essa desigualdade, ela também é percebida de uma forma não só no sentido de nação, não só no sentido de Estado, mas no sentido interno, entre as cidades, entre os municípios, então, entre os próprios estados. Então, isso é interessante da gente observar. Se a gente pensar, por exemplo, que de 2019, né, vamos trazer a discussão para cá para o Brasil, quando a gente consegue ter mais de 50% da população com acesso, ainda é um acesso baixo se a gente considerar o quantitativo da população brasileira dentro desse aspecto, né? Então, olhar para fora, precisa também olhar de forma interna e olhar Brasil, olhar Amazônia, né? É uma bandeira que a gente precisa demonstrar e trazer isso. Então, a maioria dos usuários está na internet? Tá. No mundo? Tá. No Brasil também nós estamos. Mas de que forma se dá isso? Então, são peculiaridades, são questões que a gente precisa trazer e observar. A introdução de políticas públicas começa a ser um caminho para isso. Porque eu acho que a participação ela precisa ser da sociedade, não somente isolada. Muito interessante que você fala sobre políticas públicas, professor. Aí eu lhe pergunto, para onde está indo a pesquisa do professor Will? Para onde está a preocupação de pesquisa? Que eu acho que o que você apresentou aqui é de extrema necessidade. Bem, a minha pesquisa está indo para o campo das linguagens, né? Eu sou assim, um apaixonado pelo campo da linguagem, pela linguagem comunicacional, pela linguagem midiática. Eu acho que a linguagem hoje ela é um aspecto que causa uma repercussão muito grande, independente da plataforma em que ela esteja, e levando em consideração a plataforma que ela vai estar ali acomodada, ela vai causar uma repercussão dentro do seu público. Então, eu costumo dizer que eu tenho uma vida dupla, né? Eu nunca deixei o jornalismo, eu sempre trabalhei em jornal, trabalhei em rádio, trabalho muito tempo agora com comunicação institucional, mas a minha vida acadêmica ela segue de forma paralela. Então, estudar linguagens, pensar a comunicação na atualidade, pensar nos impactos dessa comunicação, seja ela nas mídias tradicionais, mídias eletrônicas e na qualquer forma de expressão, se a gente pensar na arte também, ela é um aspecto, a arte urbana, né? Todas essas repercussões comunicacionais, elas são ali
formatadas em linguagens, e elas estão ali nos trazendo algum tipo de significado, de sentido. E uma ultimíssima pergunta: quanto mais a gente valoriza essas comunicações mais segmentadas e de pessoas, a gente quebra um pouco esses modos padronizados de pensar, de agir, a gente valoriza as individualidades dos grupos coletivos. Exatamente, né? A gente quebra esses parâmetros hegemônicos, né, que são impostos às vezes de forma até unilateral, de forma hierárquica. Então pensar também o alternativo, pensar também o local, pensar o regional e pensar na interlocução disso com formas maiores, é pensar no complexo da comunicação como um todo, dando ali todo o parâmetro, dando ali toda a certeza de que todas elas cumprem o seu papel, independente de onde estejam, mas sim focada no seu público em quem elas querem chegar. E este foi o programa Globalizando de hoje. É um prazer estar com você. Aliás, saber que você está conosco todo sábado, ou então está nos acompanhando nas várias plataformas digitais, é muito legal. Muito obrigado pela preferência de sintonia. Eu sou o professor Mário Tito Almeida, coordeno o curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Se você quiser saber mais sobre o curso de Relações Internacionais, siga as nossas redes sociais, querendo fazer o curso vestibular.nama.br. Deixa eu agradecer a presença do nosso querido convidado, o professor Will Teixeira. Foi um prazer recebê-lo aqui no Globalizando e é de um enriquecimento maravilhoso perceber as reflexões que você fez, que vão reverberar ainda muito mais além do programa. Professor, muito obrigado. Agradeço, professor Mário Tito, agradeço também Cauene, Vitor, Ágata pela interação, pelo debate, que só tende aqui a florificar, né, a fortificar isso nesse momento. Legal, e eu quero agradecer a quem está aqui no estúdio dando suporte, a Larissa Hiro Schoenberger, também na cronometragem do programa Heloísa Couto, nas mídias, a Stephanie está na equipe de mídias. É muito bom saber que nós temos uma equipe fortíssima do Globalizando. Quero agradecer a quem fez perguntas, a Margarete Alves, o Mário Hermes, Rodrigo Mota, Rebeca Brito, Laura Alves, Ivan Moraes. Quero agradecer a Ágata Abreu, que esteve na locução do programa, ela que é membro da equipe de conteúdo. Muito obrigada, professor. Sempre muito bom estar aqui. E uma verdadeira aula, né, com o professor Will. Muito obrigada. E mais que convidado para voltar muitas vezes. Queria aproveitar. Queria aproveitar para lembrar vocês do próximo tema na rádio, que vai ser Natal Sem Fome. Um desafio e uma necessidade. E, aliás, no próximo sábado, dia de Natal, temos o programa sobre o Natal de manhã, 9 da manhã. E temos a live, Natal no Mundo. A gente vai ter a participação de gente do Congo, de Portugal, da Colômbia e também da Guiana. Imperdível. Nossa live às 17 horas. Quero agradecer a Cauene Biapina. A Cauene é acadêmica do 8º semestre de RI, é líder da equipe de mídias. Obrigado, Cauene. Eu que agradeço, professor. Foi um prazer enorme participar dessa discussão. Inclusive, aproveito para agradecer ao professor Will. Essa discussão já me deu vários insights aqui para colocar no TCC. Então, já contribuiu para mim de forma prática. E eu tenho certeza que todo mundo que acompanhou no mínimo serviu, né, como um substrato para refletir, para questionar assim, nosso contexto midiático digital contemporâneo. Aproveito para convidar todo mundo a acompanhar o Globalizando pelas redes sociais, Facebook Programa Globalizando, no Twitter @pglobalizando e no Instagram @Programa Globalizando. E a gente tem uma novidade, agora a gente tem TikTok. Então, em breve terão muitos conteúdos por lá. Muito bem. Olha, quero só dizer que a Cauene é líder da equipe que tem mais membros na equipe do Globalizando. Tem 555. Agradeço a Vitor Calderaro, que estreou na locução do programa de hoje. Vitor, muito obrigado e parabéns. Muito obrigado, professor Mário Tito. É um prazer estar aqui. Eu quero lembrar aos ouvintes que quiserem rever esse e outros programas da rádio, que o programa Globalizando ficará disponível a partir de segunda-feira em formato podcast no YouTube, no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Apple Podcast, todos programa Globalizando. Muito bem, obrigado, Vitor. E este programa também foi produzido por Carol Nascimento, que é a coordenadora geral do programa, Jade Germano nas orientações, Luísa Veiga, Maria Clara Amadorra, Camille Freitas na playlist, Larissa Schoenberger, Luiz Sampaio, Lucas Patrick nas entrevistas, Yane de Paula nas curiosidades e Carlos Eduardo nas oportunidades, Cauene Biapina, Emi Vilas Boas, Gabriela Grosso, Letícia Yucari, Sara Tavares, Yuki Kawai, Heloísa Couto, Lana Borges, Jennifer Souza e Stephanie Rodrigues, não falei? Nas mídias.
Paula Castro, Vitória Vidal, Paulo Vitor Azevedo, Ana Grimati nas externas, Eduardo Soares, Agatha Abreu, Pablo Gomes, Vitor Calderaro na produção de conteúdo, Giovana Lima, Brenda Macedo, Camila Neres no roteiro, Verena Moura na revisão do roteiro, Leonardo de Castro e Luiz Queiroz nas manchetes, Sérgio Salles no Globalizando News. A produção é do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia, a operação de áudio do queridíssimo Mário Melo, muito obrigado, de volta aqui aos estúdios, e a apresentação feminina, professor Mário Tito Almeida, a direção geral da professora Betânia Fidalgo, reitora da UNAMA. Rádio UNAMA FM 105.5, o som da Amazônia. Tchau, pessoal. Acabou. Globalizando. Fatos importantes do cenário internacional. UNAMA FM. Relacionando o Brasil com o mundo.